A expectativa é aquela coisa que a gente pensa, né, ou idealiza algo que vai acontecer. Né? A gente fica na expectativa, na esperança de que vai acontecer alguma coisa. Né? Então é isso aí. E o ser humano é campeão em criar expectativa. Fala a verdade. Né? Só se eu falar a palavra expectativa, agora eu acredito que você já está pensando um monte de coisa. Expectativa é quando você cria uma ideia, você fica esperando algo que vai acontecer. Entendeu? Sacou? Então, por exemplo, ele falou revisão. Revisão vai acontecer 8 e 9 de maio. Ele está na expectativa, mas é isso aí. Talvez você está na expectativa de quando você veio para a arena hoje. Falar a verdade, eu acordo sexta-feira já, hoje tem arena, eu naquela expectativa, né? É isso aí, na expectativa da arena. Talvez você fique na expectativa de quando vai acabar esse Covid, de tocar guitarra, na expectativa para tocar guitarra, né? Ou tocar algum instrumento, realmente a gente fica, né? Ou que nem do Covid, né? Quando a gente vai ter que parar de usar essa bendita máscara, né? Quando que eu não aguento mais, tem que manter distância social, essas coisas erradas, né? Quando vai acabar? Expectativa para acabar o Covid. Talvez você vai fazer uma prova, aí você faz a prova e fica naquela expectativa para sair o resultado, né? Qual vai ser minha nota? Será que eu passei? Será que não passei? Na expectativa de uma entrevista de trabalho. Né? Eu sei que a Luana está fazendo algumas entrevistas, o Guilherme passou há pouco tempo por entrevista, né? Fica naquela expectativa, né? O Lucão também, né? Começou a trabalhar recentemente, naquela expectativa, né? Será que vou ser chamado? Será que não vai? Então a expectativa é uma coisa que move a gente, né? É uma coisa legal. O que acontece, e você pode tentar me responder, quando a sua expectativa não é atingida? Triste, o que você falou? Essa é a palavra que eu queria ouvir, né? Vocês falaram triste, decepção, mas a palavra é frustração. A gente fica frustrado, porque não aconteceu o que a gente queria. Agora, vamos já agora entrar mais a profundo na palavra. A frustração, ela vai acontecer, principalmente dependendo de onde você põe sua confiança. Então tem um versículo que eu gosto muito em Jeremias 17:5. Interessante isso aqui, ó. Marcelo vai projetar pra gente. Fala assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Eu queria focar nesse comecinho aqui, ó. Maldito é o homem que confia nos homens. Talvez você deve estar pensando assim, então não devo confiar no meu pai, no meu irmão, na minha família, no meu pastor, no líder, no professor, ninguém? É isso que a Bíblia está falando? Calma, mais ou menos. Você, claro, pode confiar nas pessoas que elas vão te ajudar, vão estar lá prestativa para você e tal. Mas todos nós, que eu citei agora, somos homens ou mulheres e nós somos pecadores, imperfeitos, falhos. Então o que vai acontecer? Alguma vez, por exemplo, você vai buscar a minha ajuda e eu não vou poder te ajudar. Aí eu frustrei sua expectativa. Então, o homem em si, né, talvez por maldade ou até por acaso, talvez ele não vai atender todas as suas expectativas. E quando você põe expectativa nas pessoas, você vai se frustrar. Porque as pessoas são falhas. Às vezes uma pessoa que você confia tanto vai fazer uma fofoca a seu respeito, ela vai mentir a seu respeito, ou talvez ela não vai estar lá para te ajudar quando você mais precisa. E se você põe a expectativa, a sua felicidade, a sua confiança na pessoa, você vai se frustrar. Agora eu vou perguntar aqui, vocês vão saber a resposta com certeza. Aonde que nós temos que botar nossa expectativa? Em Deus, obviamente. O próximo versículo aqui, em Salmo 62:5, fala assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vinha a minha esperança. A gente descansa em Deus, então é nele que vem nossa esperança, nossa confiança, nossa expectativa tem que vir de Deus. E aí você não vai se frustrar? Sim ou não? Sim ou não? A gente vai se frustrar com Deus ou não? Mais ou menos. A gente vai estudar isso agora na palavra, né? Mas antes disso, antes de entrar nisso aí, que vocês vão desmistificar daqui a pouco, se a gente faz um plano e Deus tem outro plano pra gente, qual você acha que vai dar certo? O de Deus, né? Está na palavra, está lá em Jó 42:2. Diz assim, ó: sei que podes fazer todas essas coisas. Está falando Jó falando para Deus. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então vamos lá, tem dois planos.
o meu e o de Deus. O de Deus não pode ser frustrado. Qual vai frustrar? O meu e o seu. Né? Então, por isso que a gente tem que estar com nossos planos alinhados com os planos de Deus. O que a gente não pode fazer é querer lutar contra os planos de Deus. Nunca devemos querer lutar contra os planos de Deus. A gente pode, Ele nos deu o livre-arbítrio para ir contra o que Ele tem planejado para nós. Mas a consequência não vai ser boa. Você vai ter que contar com a misericórdia de Deus naquilo. Agora, quantos milagres eu e você vamos ter que esperar Deus fazer nas nossas vidas ainda, para a gente entregar a nossa vida totalmente para Ele, para a gente colocar nossa expectativa sempre em Deus e saber que quando nossos planos estão alinhados com o dele, vai ser bênção, não importa o que for. Não importa o que for. Pode parecer que é uma coisa louca que a gente vai se dar mal pra caramba, mas Deus está lá nos abençoando. Se for plano dele, vai ser bênção. Por isso que nós temos que orar da seguinte maneira: Senhor, isso aqui é uma coisa que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Lembra Jesus quando ele estava para ser crucificado? Que ele orou como? Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ele foi. Glória a Deus que ele foi, amém? Hoje nós somos livres, que a gente cantou o louvor, né? Nós somos livres para correr, para sonhar, para ter expectativa, porque o Senhor nos libertou da cruz, amém? E até falando de louvor, né? Para ver como Deus vai agindo. O louvor que a gente cantou, I Can Only Imagine, né? É nossa expectativa, né? Eu só posso imaginar como vai ser quando a gente passa daqui, né, para estar lá do lado de Deus. Será que a gente vai prostrar do lado dos pés de Jesus? Será que a gente vai dançar com Ele? O que será que vai ser? Né? A gente só fica na expectativa, amém? Então, tudo bem, a gente entendeu agora, né, que a gente tem que buscar sempre a vontade de Deus, né, e esperar sempre nele. Agora, voltando àquela pergunta lá, se eu fizer sempre a vontade de Deus, então, eu vou me frustrar? Vai. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho mais aqui hoje ainda. Estamos chegando lá, né? Estamos só trazendo um contexto aqui pra gente. A pergunta agora que eu faço para vocês é, que o Caio falou, né? Quando a gente tem nossa expectativa, né, que não é atingida, a gente fica frustrado. Muito bem. E qual a sua reação diante da frustração? Ele falou sabiamente, né? A gente fica irritado, acaba querendo colocar a culpa nas pessoas, coloca a culpa em Deus, né? E muita coisa assim. Ele põe a expectativa lá embaixo, né? Não espera muita coisa para não se frustrar. Você é esperto, né? Eu tinha, quando estava preparando a palavra aqui, na minha mente veio duas coisas. Uma é realmente isso aí é desistir, né? Abandonar. Mas talvez abandonar, por exemplo, do jeito que eu fiz nesse passeio meu que não deu certo, né? Que eu me frustrei. Acabou tudo, eu falei, tá, né? Eu não fiz o que deveria ter feito, né? Deus me mostrou, eu aprendi, bola pra frente, né? Então, amém, Deus, que seja feita a tua vontade. E fui. Essa é uma forma de encarar a frustração. A outra forma é como o Vitor falou, você fica nervoso, irritado, e aí a ira vai acabar gerando outras coisas, né? Porque aí, quando você fica irritado, você começa a querer descontar em outras pessoas, você fica gritando, você fica estúpido com outras pessoas, começa a faltar com educação. Tudo por quê? Porque você não soube se controlar. E o pior disso ainda é que tem gente que começa a descontar essa frustração, né, esse nervosismo todo, em vícios de droga, de bebida, né? Vocês devem conhecer pessoas na escola de vocês, né, drogadas, viciadas, coisa assim. Por quê? Se frustrou com alguma coisa. Talvez se frustrou em casa, com a família, né? Se frustrou talvez com o irmão, eu não sei, né? Talvez a própria escola, com amigos, com bullying. E a pessoa se frustrou e acaba extravasando em alguma coisa. E o problema de tudo isso da ira e tal, é que nós sabemos que a ira não é de Deus. E quando a gente fica irritado, nervoso, e acaba fazendo esse tipo de coisa, nós estamos pecando. E o pecado nos abre uma brecha, né? Abre uma porta para o diabo vir entrar e agir nas nossas vidas. A gente estudou um pouquinho sobre isso em alguns arenas atrás, né? Que a gente fez online até, sobre batalha espiritual um pouquinho, que a gente cobriu, né, esse assunto de abrir brechas e tal, e como faz para fechar. Mas não vou falar disso de novo, mas o ponto aqui é,
a consequência da frustração pode ser muito, muito, muito grave. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando. E você pode falar assim: mas ainda você não respondeu a pergunta. Então quer dizer que se eu seguir retamente tudo que Deus quer que eu faça, eu nunca vou me frustrar? Você não respondeu ainda. Vou responder agora, com uma passagem que está em Êxodo 31, 18. Esse cara aqui, a gente vai falar de Moisés. Antes de ler a passagem ali, vou contar um pouquinho só do contexto. Moisés, ele libertou, né, os hebreus do Egito, nem todo mundo já deve saber, e ele estava lá passando, né, no deserto com o pessoal. E ele estava com a tribo dele, e ele foi subir no Monte Sinai para pegar as 2 tábuas com os 10 mandamentos, né? Todo mundo lembra dessa história. E para chegar nesse nível de intimidade com Deus, ele ficou jejuando 40 dias e 40 noites, sem comer e beber nada. Você já tentou ficar um dia sem comer nada? Você conseguiu ficar um dia inteiro sem comer nada? Conseguiu? Foi fácil? Não é. Eu fiz uma vez um jejum de um dia inteiro, sem comer nada. Eu vi a ração do cachorro, dava já fome. É difícil. E você já conseguiu ficar um dia inteiro sem beber nada? Eu nunca nem tentei, né? Mas deve ser muito difícil. Agora, se imagina se ele está falando de 40 aqui. Então, ele estava 40 dias, né, em jejum, né? E o jejum não é o tópico de hoje, mas o jejum, ele sacrifica a nossa carne, né? Para a gente poder ter mais, né, sensibilidade ao Espírito de Deus, né? O jejum, só abrindo uma aspas aqui, um parênteses na palavra, o jejum não muda Deus. Deus é imutável. Deus é Deus. Mesmo de ontem, hoje e sempre, amém? Deus é Deus. O jejum muda a gente. A gente se torna mais, né, sensível ao Espírito, a gente consegue chegar num nível de intimidade maior com Deus no jejum. Mas isso é a conversa para outra hora. Então Moisés estava nessa pegada, né? E estava lá. E aí o que aconteceu? Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Vocês têm noção do que é isso? Deus escreveu, a caligrafia de Deus estava lá na tábua. Aí Moisés pegou essas 2 tábuas com os mandamentos e iria voltar para mostrar para o povo dele. Estava lá no monte, né? Não sei quanto tempo ele levou para subir, mas, sei lá, colocar um dia talvez. Aí ele passou um dia na expectativa. Qual será que foi a expectativa de Moisés nessa descida? Então, ele devia ter descido com uma expectativa tipo: cara, imagina, né? O povo vai chegar, ver que isso aqui foi escrito pelo dedo de Deus. Eles vão pirar, né? Vai falar glória a Deus e vai cantar louvores. Eles iam fazer uma festa. Uma festa. Olha o que aconteceu. Êxodo 32, do 15 ao 24. Então Moisés desceu do monte levando as 2 tábuas na aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nela estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço som de canções. Então ele imaginou, ele viu o barulho lá, ele falou assim: o povo já está ouvindo a gente descer, já estão lá, né? Tipo igual torcida organizada, esperando, né? Moisés, devia ter aquela alegria lá. E aí o que foi? Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, no pé do monte, quebrando-as. Por quê? Esse bezerro, falou aqui, Moisés ficou muito tempo sem 40 dias fora, e o povo falou assim: acho que Moisés foi embora, desistiu, gostou tanto de ficar com Deus que abandonou a gente. Vamos fazer alguma coisa aqui para a gente idolatrar? E eles voltaram a fazer as práticas que os egípcios faziam quando eles foram liberados lá do faraó. Eles voltaram a fazer as coisas antigas que Deus abominava. Eles estavam idolatrando no lugar de Deus, que a gente canta aqui, idolatra, né? O teu reino é o reino de glória que a gente canta aqui. Eles estavam fazendo isso para um bezerro de ouro, para uma imagem. Vocês têm noção? E Moisés, quando viu aquilo, falou assim: não, pera, eu não acredito. Eu estava lá, jejuando, com Deus, do meu ladinho ali, fazendo carinho em mim, escrevendo no dedinho, para entregar uma coisa para esses caras, e eles estão fazendo totalmente contrário do que Deus quer. E já está com fome.
E quando a gente está com fome, a gente fica nervoso. E o que ele fez? Na ira, dominou ele arrebentou as tábuas no chão e quebrou tudo. Imagina a cara, né, de Moisés, da decepção que ele teve, da frustração que ele teve. Ele ficou nervoso. E aí, ele pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como este povo é propenso ao mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então ele disse: quem tiver enfeite de ouro, trago para mim. O povo trouxe o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Tipo, do nada. Pegou, jogou lá, apareceu um bezerro, né? Espontaneamente assim. Ou seja, eles pecaram contra o Senhor. E Moisés, ele tinha ou não tinha relacionamento com Deus? Gente, ele ficou 40 dias em jejum. Ele estava lá do lado de Deus. Deus escreveu a tábua para ele. Ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem era Deus. E o plano dele foi frustrado. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês essa noite é: quando nós seguimos os planos de Deus, a nossa chance de se frustrar é bem pequena, porque está tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas ainda assim a gente pode se frustrar. Aí você vai falar: mas então, para que eu vou querer fazer a vontade de Deus se eu vou me frustrar anyway? Porque quando a gente está frustrado pela permissão de Deus, é porque Ele quer trabalhar com a nossa fé. É porque Ele quer nos colocar no nível espiritual avançado. Ele quer nos evoluir. Ele quer com que, independente da situação que aconteça, nós continuemos adorando a Deus. Ele quer que a gente continue adorando e tendo Ele como nosso Senhor, independente do que aconteça. Não tem aquele louvor: ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas ruins aconteçam, não importa o que pode vir, eu ainda te adorarei, eu ainda louvarei. É assim que tem que ser. E Moisés, né, ele se irritou, ele pecou? Sim. Ele fez o que não devia? Fez. Mas, como ele era uma pessoa tão íntima de Deus, ele foi lá, se redimiu, pediu perdão, e Deus, com a sua imensa misericórdia, fez outra tábua para ele, né? Aí é o versículo lá na frente, né, o Êxodo 34, 1 e 2, aí falou: disse o Senhor a Moisés: tale duas tábuas de pedras semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. E aí, se a gente pula lá para o 24, se eu não me engano, 28, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer e beber de novo, né? E escreveu as duas tábuas, as palavras de aliança, os 10 mandamentos. Então aí Deus entregou de novo. Por quê? Porque Moisés, mesmo tendo pecado e tal, ele tinha intimidade, ele queria buscar Deus cada vez mais, e Deus o abençoou. Amém? Então, quando a gente se frustra, mesmo fazendo tudo o que Deus tinha planejado para nós, é porque Deus está trabalhando conosco. É porque Ele quer aumentar a nossa fé. Amém, Arena? Agora, para a gente terminar a palavra, quando então nós somos frustrados e as coisas dão errada, não são conforme nosso plano, uma coisa que a gente tem sempre que lembrar: Salmo 118, 8, diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, né? Tá ligado com aquele outro que a gente leu lá no começo, né? Maldito o homem confia no homem. Então aqui ele fala: melhor buscar refúgio no Senhor. Mas o refúgio, eu não sei para vocês, mas para mim refúgio é uma coisa assim: tá numa tempestade, na chuva, aquela chuva, aí você fala assim: eu preciso me proteger. Tem um abrigo ali, tem um refúgio. Você vai lá, se refugia da chuva, a chuva passa, você faz o quê? Sai do refúgio. Então o refúgio, para mim, na minha interpretação, é uma coisa temporária, é uma coisa passageira. Então aqui quando ele fala, é melhor buscar refúgio no Senhor, é melhor buscar o Senhor quando está na tempestade. Mas melhor ainda é o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso.
Habitar é uma coisa permanente. O refúgio passa, a gente não tem que procurar apenas refúgio no Senhor, a gente tem que habitar com o Senhor e ter Ele como nosso Senhor e Salvador. Não importa o que aconteça, não importa o momento, pode ser de alegria, pode ser de tristeza, Ele continua sendo Deus. Posso ouvir um amém, Arena? Amém? Glórias a Deus. E a gente tem que buscar Ele independente da situação. O último versículo para a gente encerrar, em Mateus 7,25, diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Se você tem o seu alicerce na rocha, não importa a frustração que você vai enfrentar. Não importa se você pôs a esperança em alguma coisa e não deu certo. Se você está aliançado na rocha, que é nosso Jesus, nada vai tirar sua paz, nada vai tirar sua felicidade, nada vai tirar tua alegria, porque a nossa paz, nossa alegria vem do Senhor. Amém, Arena? Então essa palavra de hoje vem para nos mostrar que nós temos expectativas. É legal, a expectativa é que nos move, a expectativa é que faz com que a gente continue sonhando, mas nossos planos, primeiramente, tem que estar sempre alinhados com os planos de Deus, para que a gente sempre tenha vitória em tudo que fizer. Independente se você frustrar ou não seus planos, se você estiver de acordo com a vontade de Deus, você vai ter vitória, porque Ele é o nosso Deus poderoso e Deus eterno. Amém?